Gravando, agora já está gravando. Pronto, agora está gravando. E essa, eu ia falar, essa não passa? Essa PORRA não passa? Passou. Então, prazer, eu sou a professora Lívia, para quem não me conhece, né? Quem não anotou ainda, anota a porcaria do meu e-mail, pelo amor de Deus, né? Porque aí depois fica que nem louco atrás de outro aluno que tem e-mail, infernizando a vida do vizinho para conseguir. E aí depois que a gente montar o grupinho, já fica tudo certo, tá? Eu posso demorar um pouquinho para responder. As meninas que mandaram viram pelo menos assim. O que me mandou e eu estava um pouquinho mais tranquila, eu respondi rápido até. Se eu tivesse, alguém mandou e eu ainda não respondi, é porque eu ainda não realmente vi. E quando eu vejo, eu já respondo. É que tem dias, que nem quinta, para mim é um dos piores dias que eu dou aula manhã, tarde, tipo, almoço, tarde, me desloco para cá para dar aula à noite. Então, é aquele dia que assim, fazer xixi tem que ser com hora contada e hora marcada, né? Então, quinta é um dia difícil. Mas tem um diazinho ou outro lá, que eu tenho um intervalo no outro, eu consigo olhar e responder, tá? Só ficar com vergonha, cheia de dedos. Senhora professora fulana de tal, boa tarde, né? A professora, e aí, né? Beleza, né? Gente, sim, se me chamar de senhora, então eu nem respondo. Certo? É você. Aqui a gente é igual, porque nós somos uma equipe. Lembram disso? Quando a gente tem uma equipe, por mais que a gente tenha um líder, não significa que essa pessoa é melhor. Só significa que ela orienta algumas ações por ter um pouco mais de experiência. Ponto. Então, não precisa dessas formalidades todas. Tá? Então, tem dúvida? Levanta a mãozinha, gente, pergunta. Não vai cair o bracinho de vocês. E aí tem gente que pensa, ai, mas o meu coleguinha vai achar que eu sou burra, ou fulano vai achar que eu não estou entendendo. Eu já falei para vocês semana passada, alguém aqui está fazendo as contas de vocês? Às vezes nem a gente mesmo paga as nossas, né? Tem mês que não dá, quanto mais os amiguinhos da sala. Então ninguém tem nada a ver com a sua vida. Se você não entender, é um problema seu e é uma obrigação minha sanar a sua dúvida. Porque foi um compromisso que eu assumi não só com a instituição, mas também com vocês. Fechou? Ótimo. Então hoje a gente vai brincar. Deixa eu pegar meu passador, que hoje eu tô com caneta, com passador. Hoje eu tô poderosa, gente. Tô com ponteira, tá? Hoje eu tô toda trabalhada, né? Então hoje a gente vai brincar com esses vermes aqui, ó. Com os plateumintes. Certo? Plate significa achatado. E a parte de eumintes significa verme. Então, são os vermes que apresentam como morfologia o formato do corpo achatado. Quem pode me dar um exemplo? Sem ser a tênia que eu já contei hoje. A planária. Só que a planária ela não é um parasita, né? A planária é um platinuminte e ela, a gente até vai usar ela para alguns exemplos para entender a parte de simetria bilateral, o que é protostoma, aquelas paranoias que eu falei, mas é um platinuminte de vida livre que não utiliza nenhum organismo para sobreviver. Aí, dos platinomites que são parasitas, a gente tem a classe sexta, ou daí os tremátodas. Certo? Tudo bem? Alguém aqui já ouviu falar em esquistostomose? Fala, meu anjo. Seu pai tem? Você... Fala só um pouquinho mais alto. O caramujo ou o verme? Ah, tá. Porque eu falei, como que o caramujo entrou no pai dela? É que o hospedeiro intermediário é o caramujo, tá certo, né? E aí o verme ficou alojado na medula. Porque geralmente ele migra para o sistema porta-hepático e acaba obstruindo aí alguns vasos sanguíneos da região do fígado. Mas, dependendo da espessura do verme, ele consegue migrar para outros tecidos.
Lembra até que eu contei da cisticercose, que é a tênia que migra para o sistema nervoso central? Né? A gente tem, por exemplo, filariose, já ouviram falar? Que é um verme de formato cilíndrico, que ele vai se alojar nos vasos linfáticos. E aí ele causa um edema bem exacerbado, que a gente chama, se for, por exemplo, de membros inferiores, de elefantíase. Já ouviram falar? É causado por um verme, a doença é filariose. Então, tem vários exemplos aí de vermes. Só que a gente vai focar mais naqueles que acometem animais. Só que até o que eu estava comentando com as meninas, um pouquinho antes de começar a aula. Não é puxando o saco delas, não. É porque quem chega um pouquinho mais cedo acaba conversando um pouquinho mais de tempo comigo. Né? E aí a gente acaba trocando um pouco mais de ideia. A maior parte dos vermes, dificilmente eu tenho um verme que vai acometer só cachorro, ou só gato, ou só peixe. Geralmente, né, por mais que ele tenha hospedeiros que sejam alguns, né, sejam o hospedeiro definitivo que tem que ser aquele, ele consegue sobreviver no outro. Então, tem parasita de cachorro que pode acometer humano. Tem parasita de humano que pode acometer cachorro. Então, dificilmente a gente vai ter vermes que são assim, 100% específicos só para aquela espécie de hospedeiro definitivo. Porque eles acabam conseguindo se adaptar a outros organismos, a outros meios. O importante é ele sobreviver. É a mesma coisa que a gente morar numa mansão, e aí de repente a gente perde tudo e a gente vai ter que aprender e se adaptar a morar num casebre. Um pouco menos de condição, de comida e tudo mais. Vou morrer? Não. Só não vou ter a mesma regalia que eu tinha antes. Mas ainda dá para manter aí em torno da vida, né? Não dá nem para falar de padrão de qualidade, mas não morre. Né? Então, a gente vai ver, inclusive eu vou mandar, já mandei um artigo para vocês, receberam? Do Ancilosperma canino. Alguém leu? Só que eu tô com vergonha de falar que não leu não, gente. Eu mandei para os representantes que entraram em contato comigo. Então, se tiver algum representante ainda de algum semestre que não entrou em contato comigo, por favor, me manda um e-mail para poder mandar os slides das aulas, porque ainda não estou tendo acesso ao sistema para colocar, e para poder mandar os forms, para poder mandar esses artigos, esses materiais complementares que vão facilitar a vida de vocês ao longo do semestre. Né? Porque aí, se o representante do semestre não fala comigo, o semestre inteiro não vai receber informação. Certo? Justo? Então vamos lá. Os livrinhos que eu costumo usar, os mesmos. Vou usar só livro de parasitologia veterinária? Não. Para montar principalmente a parte de morfologia, vocês podem encontrar, inclusive, muita coisa legal, explicando com mais detalhe, com figuras melhores, livro de zoologia. Então procurem aí, tem um monte que vocês conseguem baixar em PDF. Em livro de zoologia, que explica toda a parte de morfologia, ciclo de vida, de todos os organismos, né? Até o nosso, sabe, tem um pedacinho lá, vocês encontram bastante coisa lá. Não vai encontrar tanta coisa assim, aprofundando na doença, que é o que a gente vai ver mais pra frente. Mas vai aprofundar no parasita, na parte de anatomia, de biologia celular, de como funciona, se tem sistema, se não tem, se é completo ou incompleto e como funciona. Então, em livro de zoologia, hashtag fica a dica, livro de zoologia, vocês também encontram, aí eu fico com o microfone aqui embaixo falando, né? Não adianta nada. Aí vocês encontram melhor em livros de zoologia. Tudo bem? E eu até encontrei uma apostila, só que assim, como ela é uma apostila que foi escrita por um outro professor de uma outra universidade, eu não sei se eu poderia disponibilizar por conta de direitos autorais. Mas eu estou montando uma outra com base em livros e em artigos e tudo mais, para mandar para vocês, pelo menos, os ciclos biológicos dos diferentes parasitas, para vocês terem material de consulta e material para estudar
para pelo menos fazer a prova, porque eu já falei que comigo, aluno que tira menos de 9, eu corto relações, né? Então, mas assim, vocês vão ter a caraca, material, assim, o que vocês esperem de mim, eu vou estar aqui disponível. Então, se eu não conseguir tirar o mínimo para passar, é sem vergonhice. Porque disponível eu estou. E mandando material também. Certo? Podem usar e abusar. Tá? Mas assim, só do cérebro. Da parte mais intelectual, que é o córtex pré-frontal, que é a parte inteligente do nosso cérebro. Então vamos lá, vamos começar entendendo o que estuda a eumitologia, que é o foco principal da disciplina que vocês estão tendo esse semestre. E boa parte das unidades vão ser voltadas para os vermes. Então a eumitologia nada mais é que um ramo da parasitologia. Então, se é um ramo da parasitologia, vai estudar algum organismo que causa alguma parasitose. O que é uma parasitose mesmo? Quando eu tenho a interação entre um hospedeiro e um parasita, e essa interação, essa associação é uma associação desarmônica. Quem sempre está ganhando? O parasita. Quem sempre está perdendo? O hospedeiro, que muitas vezes somos nós, né? Não vão ser só os bichinhos, até que a gente também é bichinho, né? Nós também somos animais. Além de ser um ramo da parasito, é um ramo da ecologia e da zoologia, que é o que eu falei para vocês. Porque como que eu vou entender o ciclo de vida, como que esse verme, porque alguns são de vida livre, né? Até a planária que a gente comentou, ela não vai ter contato com nenhum outro organismo. É um indivíduo que vive em ambiente aquático. Então, se eu não tiver aí um pouco de noção de ecologia, não vou entender como funciona uma planária, por exemplo. E a zoologia, porque é o que me dá base, na zoologia junta tudo. Anatomia, fisiologia, biologia celular e molecular de todos os animais. Vai lá desde o cavalo, o papagaio, o periquito, o bicho grande, até o insetinho, a formiguinha, certo? Só organismos unicelulares, que de forma geral são pouco explorados na zoologia, porque eles não são do reino animalia. Eles são organismos unicelulares. Né? Então a gente vai ter lá bactéria, a gente vai ter lá protozoário, mas até fungos vocês encontram algumas coisas em livros ou de zoo ou de ecologia. Fungos vocês podem encontrar alguma coisinha também na área de botânica. Mas não é o foco desse semestre. Esse semestre específico a gente praticamente não vai falar de doenças causadas por toxinas liberadas por fungos. Certo? Ou pelo próprio fungo como parasita se instalando no organismo hospedeiro. Que nem alguém sabe me dar um exemplo aqui de um fungo que acomete o ser humano? Tirando a periquita caindo de algumas meninas. Que é fungo, geralmente. Vai no ginecologista, tá coçando, tá saindo coisinha verde, já tá aquele cheirinho desagradável, é fungo. Além desse, com certeza é o que ia vir na cabeça da maioria, porque aqui a gente tem assim, 90% mulher. Né? O que tem muita gente que tem? Principalmente quem usa muito sapato fechado. Micose, trieira, pé de atleta, tem vários nomes, né? Que é aquela descamação que acontece no bom dos dedos. É causada por um fungo. Tinha pedis. Ela se instala ali porque é um ambiente úmido. Ela não é um fungo, né? Que é um ambiente úmido, quentinho, ou seja, está numa mansão. E aí a pessoa sapatinho fechado, meia, dá o trabalho de passar a pomada, deve estar quase pendurado já, mas tá tudo bem. Só vai se preocupar quando começar a coçar. Que aí incomoda. Enquanto não está coçando, não entra nem tem dedo. Não é mais ou menos assim? Existe
existem fungos que acometem também animais. Não são só seres humanos. Só que não é o foco do que a gente vai ver esse semestre. Certo? O que a gente vai focar mais, então, nesse semestre, dentro da eumitologia na aula de hoje. Vamos pensar primeiro na aula de hoje, né? Vamos deixar para pensar em semestre ao longo do semestre, senão eu acabo assustando vocês, traumatizando, né? Ou eu mesma acabo criando muita expectativa, ficando ansiosa, querendo que as coisas aconteçam muito rápido, porque eu sou assim, né? Meio acelerada, que vocês já perceberam. Que eu sou ligada no 220, acho que eu sou, sei lá, no 440, alguma coisa assim, né? Então, meio complicado. Tipo, eu estou dando aula de platiomintes hoje já pensando nos vídeos que eu vou pôr na aula de nemátoda. Tipo isso. Né? Então, vamos pensar nisso aqui ó, hoje primeiro. Então, a eumitologia estuda. É um ramo, é uma ciência, vai estudar a parasitologia, ecologia e zoologia de vermes, principalmente aqueles que são endoparasitas. O que quer dizer um verme endoparasita? É aquele que acomete alguma área interna do organismo do animal. Certo? Nós temos pouquíssimos vermes que vão atuar como ectoparasita e geralmente quando isso acontece é aquele caso de hospedeiro acidental. Lembra do bicho geográfico? Que é o ancilostoma canino, que acaba penetrando entre a epiderme e a derme do ser humano, e aí ele vai caminhando ali, ó, formando um caminho que vai parecer um mapa, por isso que tem esse nome de bicho geográfico. Mas nesse caso, esse hospedeiro não é um hospedeiro definitivo, não é a casa dele. Ou ele está tirando férias, ou ele se perdeu. Sabe aquele cara lá que é o horário de caminho de casa? Então, é mais ou menos isso. Né? Então, dificilmente a gente vai ter verme que vai atuar como ectoparasita. Certo? Vermes são, de forma geral, endoparasitas. A gente vai estudar um pouco de ectoparasita nesse semestre, só na última unidade. E aí, foi o que eu falei, vai entrar pulga, piolho, carrapato, certo? E causam doenças que também são sérias, também são graves. Algumas letais, como, por exemplo, a febre maculosa causada pelo carrapato estrela. Né, que acomete principalmente ou animais de grande porte, né, que ficam no celeiro, ou cavalo, boi, vaca, mas pode também acometer cachorro. Eu tive uma cachorrinha que ficou 12 dias internada, chegou a ter falência hepática, falência renal, assim, por Deus que não morreu. Que já estava assim, ela é branca, né, bem branquinha, ela estava amarela da cor da blusa dela, assim, ó. Por conta da falência hepática, apresentou icterícia. Né? Icterícia é sinal de que o fígado está falhando. Né? Então, a gente vai chegar a falar disso também um pouquinho mais para frente. Ok? Então, quando a gente fala do filo, porque aí, ó, os eumintos, eles vão ser divididos em 2 filos. Qual que é o reino? Animalia. E aí eu tenho o filo platiomintes, que é o que a gente vai ver hoje. Parte, hoje a gente vai ver só morfologia. Eu vou até dar alguns exemplos, mas a gente ainda não vai entrar muito em ciclo biológico. E aí a gente vai ter uma unidade para cada um desses bichinhos para destrinchar. Então hoje é o geral, tá? Quando eu falo de filo platiomintes, como eu disse, plat é achatado. Eumintes ou euminto verme. Então, o verme que vai ter lá a sua aparência, morfologia achatadinha. Certo? E quando a gente fala de nemátoda ou nematóides, são os vermes cilíndricos. Quem pode me dar um exemplo de um verme cilíndrico? A lombriga. A lombriga é apelido carinhoso. Como que é o nome científico mesmo? Ascaris lumbricoides. Então, vocês precisam também começar a treinar, usar o nome científico desses organismos. Vocês vão associar o nome da doença com o nome científico do parasita. Vocês, enquanto veterinário, não vão falar lá
né? Sei lá, a pessoa que tá chegando com o cachorrinho lá, tá com a barriga cheia de lombriga. Vocês vão falar assim? Ou vocês vão falar, ó, o paciente, porque o cachorro também é um paciente, né? O paciente, ele, né, apresenta aqui uma ascaridíase, né? Então ele tem uma infecção causada pela Ascaris lumbricoides, que o senhor possivelmente deve conhecer como lombriga. Não vai ser mais ou menos assim? Então também tem que saber o termo técnico. Vocês já vão estar em outro nível ou outro patamar. Certo? Tem que falar direitinho. Ok? E aí tem alguns só esse slide aqui mais para dar alguns exemplos, né? Ele está em espanhol, por isso que alguns nomes parecem esquisitinhos, tipo aplanado, é achatado. Tá? Então a gente tem aqui algumas espécies de vermes cilíndricos. Alguém já ouviu falar em pteródeos vermiculares? Oxiurus? Não? Sim ou não? Geralmente eles se instalam bem próximo à borda anal. E eles causam uma coceira terrível. Então é um tipo de infecção por verme que causa prurido anal. Olha que nome lindo. O que é prurido anal? Eu não posso falar, mas vocês podem. Coceira no... Certo? A gente tem o Ascaris lumbricoides, Necator americano, Trichuris trichiura. Esses são muito comuns. Tá? Aqui está anquilostoma, mas está por conta do espanhol, mas o correto é ancilostoma. Tá? Que a gente tem o ancilostoma duodenale, ancilostoma canino. E tem várias espécies do gênero ancilostoma. A gente tem várias espécies do gênero Ascaris. Certo? Eles são muito semelhantes entre si, mas não significam que eles são exatamente iguais. Então, eles fazem parte do mesmo gênero, mas não da mesma espécie. Lembram disso? Quanto maior a quantidade de características em comum, mais eu vou acumulando o grupo. O grupo que apresenta indivíduos que são mais parecidos entre si é espécie. Logo depois da espécie vem gênero. Como que eu faria para escrever o nome de uma espécie sem estar, se não fosse no computador, se fosse escrever no papel? Me deem aí um exemplo de uma espécie para a gente rabiscar. Mas aqui acho que eu não consigo rabiscar. Não. Ah, e lembrei onde eu tenho que ir para rabiscar. A canetinha. Mas não que tava lá, gente. Fala em outro. E aí, nada? Bom, não, prefiro que sejam outros, né? A que o seu pai tem? Você sabe o nome do verme? Que causa esquistossomose? Fala. Esquistossoma mansoni. Então, teria que ser, ó, primeira letra maiúscula. Não vai escrever essa birosca? Aí a segunda, que é o que indica a espécie, em letra minúscula. E como eu escrevi por extenso, grifa. Certo? E se eu estivesse digitando? Aí é itálico, mesma coisa, ó. Primeira letra que indica o gênero. Letra maiúscula.
O segundo nome que indica a espécie, letra minúscula, mas tudo em itálico. Esse é o verme que causa a esquistossomose, que inclusive é um plateominte. É um verme achatado. Se vocês olharem a carinha dele, vocês vão achar que não é. Mas porque pelo o jeito que eles se encaixam assim na hora de fazer aquela brincadeirinha gostosa, sabe? Que a gente chama de sexo. Eles acabam apresentando um formato meio cilíndrico. Mas na verdade eles estão achatados quando eu separo o macho da fêmea. Certo? Tudo bem? Até aqui tranquilo? Tá vendo como tampar, riscar na lousa, tudo fica mais fácil? Né? Do que ficar só. Aquele dia era só ponteira, nem pra passar o slide estava dando. Ótimo, então agora a gente vai começar com os nomes, ó, que eu falei. Então, ó, algumas características importantes que vocês devem levar em consideração quando a gente fala do aspecto morfofuncional e celular dos platiomintes, certo? Então, ó, primeira coisa, a palavra que eu já disse, vem do grego, plat, plano, eumins, de eumintes, verme. Verme achatado, ponto. Dúvida? Espero que não, né? Esses animais, eles apresentam um corpo alongado e achatado de forma dorsoventralmente. O que seria isso? Achatado de forma dorsoventralmente. É como se vocês estivessem vendo assim, ó, nessa posição. Ventre, dorso. Eu não sou achatada dorsoventralmente? Então, o verme seria tipo eu, achatadinha dorsoventralmente. Certo? Ele não vai ser achatado bilateralmente. Certo? Vai ser dorso ventralmente. Dorso seria o que pra mim ficaria nas minhas costas. E o ventre é onde fica o meu ventre. Dança do ventre, por exemplo, não é a dança de mexer a barriguinha? Então, às vezes esquecem mais. O ventre para frente, o dorso para trás. E também pode ser chamado de verme achatado no sentido antero-posterior. Antero-posterior. Ventro-dorsal. Percebe? Tudo bem? Gente, eu tô testada de Covid, eu tô vacinada, eu ficar com a máscara abaixadinha assim, me incomoda alguém? Eu tô até longe de vocês. Porque senão, primeiro que o som no microfone não sai direito quando eu fico com a máscara. E aí eu começo a babar e começa a escorrer o veneno aqui, a peçonha da cobra. E aí eu boto aqui umas cascas, aí daqui a pouco eu já vou estar com a boca cheia de casquinha, parecendo aquelas criancinhas que não tem pai, não tem mãe, que não tem quem cuide. Então, desse jeito, que eu falo a boca vai ficando seca. E é por isso que eu sempre tenho, né, a minha companheira, a quarta do dia. Mentira, é a terceira, porque uma delas era uma Pepsi Light. Tinha falado a qualquer dia. Então vamos lá, tudo bem? Achatado dorso ventralmente? Entenderam? Além disso, a maior parte deles são aquáticos. Então nem todos são parasitas. Certo? Então nós temos platiomintes que vivem em ambientes marinhos, água salgada, e platiomintes que vivem em ambientes de água doce. Que é o caso da planaia, por exemplo. Ela é um platiominte de vida livre que vive em água doce. Certo? E a gente vai ver muito ela, inclusive, ó, ela aqui, lindona. Tá vendo que ela tem esse formatinho achatadinho, dorso ventralmente? Bonitinha ela, né? Nem parece um organismo tão simples assim, se a gente for pensar nela por dentro. Porque aqui eu não tenho cérebro, estômago, fígado, rim, não tem nada disso. Eu vou ter um espaço com algumas estruturas populatórias, com algumas estruturas que espalham
que não seria nem espalhar o termo certo, né? Porque não é bem um intestino, mas que distribui os nutrientes. Eu vou ter um sistema nervoso muito primitivo, com algumas células sensoriais organizadas. Parte na região rostral, a outra posição. Rostro, caudal. Então, o rosto é para cima, caudal é para baixo. Então, essa aqui seria a parte rostral da planária. E essa aqui de trás, a caudal. Certo? É só pensar, rostral de rosto e caudal de onde sairia a cauda, aqui perto do nosso trubuiú. Certo? Que aí não esquece mais. Então, eu posso ter várias posições aí do corpo e os organismos, eles podem apresentar diferentes simetrias. Tem organismo que apresentam simetria radial, simetria bilateral é como a gente. Eu não posso pegar o meu organismo e dividir ele de forma sagittal, lembra o nome das partes? Coronal, transversal, sagittal. Se eu fizer um corte sagittal bem no meio do meu corpo, eu tenho dois lados que são parecidos, eles não são exatamente iguais. Eu tenho dois braços, duas pernas, dois olhos, dois buraquinhos de nariz. Por mais que algumas estruturas sejam únicas, a estrutura também apresenta simetria bilateral. Se eu dividir a cavidade oral no meio, o lado direito vai ser igual ao lado esquerdo. Certo? Se eu pegar o pepino de alguém aqui e cortar no meio, as duas metades vão ser iguais e elas se complementam. A periquinha também vai ter um beicinho de um lado e um do outro. Então, simetria bilateral. Cortei no meio e tenho dois lados que se complementam, que são parecidos. Por que eu falo desse jeito? Não é que eu sou descarada, não, gente. É que aí vocês lembram. Se o professor vem aqui e fala um monte de termo técnico, a simetria bilateral é quando você pega um organismo e a partir de um corte sagittal, na região mediana, você obtém duas metades que são equivalentes e complementares. Vocês iam guardar? Eu dou aula há 20 anos. E eu já dei aula desse jeito. E aí eu percebi que os meus alunos não entendiam do que eu falava. Então, a gente tem que usar a mesma linguagem dos alunos. Estou falando que vocês são besteirentos que nem eu. Né? Alguns são, alguns eu já sei que são, né? Já escrachados já. Mas fica mais fácil de vocês lembrarem, porque além de ser mais divertido e deixar a aula mais dinâmica, faz muito mais parte do cotidiano de vocês do que esse monte de termo técnico que vocês nunca ouviram. Porque quem aqui nunca ouviu falar pênis? Periquita, perna, olho. Agora, eu chego aqui e falo, qual que é seu nome? Nicolas. O Nicolas é um animal que apresenta, né, que ele é classificado como um deuterostômio. E aí? O que vocês iam pensar? O que é isso? Né? Significa que ele tem um buraco para entrar e outro para sair. Ou seja, ele tem cavidade oral e ele tem cavidade anal, ó. Ainda falei bonito. Né? Eu falei, tem. Né? Então, o animal deuterostômio, de forma geral, ele tem lugar para entrar e sair o alimento. Ele já vai ter o sistema digestório completo ou mais próximo dele. O protostômio não, é um buraco só. Só tem por onde entrar. A via de saída geralmente é um sistema excretor com células especializadas, que são chamadas de células flamas. Tá vendo que está chegando um monte de nomezinho diferente? Então, se eu ficar falando só termo técnico, vocês vão gostar? Se vocês quiserem que eu pare com a bobeira, eu paro, viro uma pessoa séria, vem até de termo, se vocês quiserem. Tá? Então, vamos lá, ó. Então, tem alguns, os que são terrestres,
viver em lugares úmidos. Até porque, para que eles consigam se deslocar, eles apresentam alguns cílios na região ventral, que fica voltada para o solo, e essa região produz um muco que vai fazer com que esses cílios deslizem muito mais facilmente num lugar úmido do que num lugar muito seco. Não é? Alguém aqui já andou de patins no gelo? Ou não? Nunca nem tentaram? Você só põe assim, ó, você já pisa o negócio e já... É terrível. Você já sai dando assim uns 3 mortal, duplo, carpado, virando pirueta, e quebra uns 3, 4 dentes, no mínimo. Que escorrega, porque é úmido. E aí eu ainda tenho uma lâmina, que no caso seriam cílios que facilitariam esse movimento. Então, geralmente, quando eu tenho um plateomite de vida livre e ele é terrestre, ele vai preferir se instalar em locais úmidos. Esses parasitas aqui, ó, que são aquáticos ou terrestres que preferem locais úmidos, de forma geral, são parasitas? Não. O que significa que nem todo verme é parasita, certo? E a gente sempre acha que falou verme é doença. E não. Nem todo verme é parasita. A planária não é um parasita. Ela faz parte de uma classe dentro dos platiomites, que são de vermes achatados que não causam nenhuma parasitose. Certo? E aí a gente tem outras classes, aí esses sim, são os bichinhos do mal. Esses aí gostam de um estrago, eles já entram para arrebentar já. Desgraça, qualquer bobagem com eles. Chegar só para fazer o furinho, eles já querem chegar arregaçando tudo. Hemorragia, falência hepática, já gruda um monte de canto no intestino, tem ventosa, tem gancho, sangra, bota um monte de ovo, que a pessoa faz cocô no lugar errado para infectar o amiguinho, né? Tem vaso sanitário em casa, você vai cagar na moita? Não. Lógico que tem situações e situações, né? De repente, sei lá, tô subindo a serra, deu aquele piriri, né? Não tem o que fazer. Mas tem gente que é sem vergonha, né? Que vai em qualquer lugar, fazer xixizinho, cocôzinho. Tem inverno que a gente também libera ali, ó, no xixi. É que eu tô com o meu passador, então eu posso brincar que eu tô fazendo xixi, né? E aí a gente tem algumas novidades evolutivas. Primeira que eu já contei para vocês é que eles apresentam essa simetria bilateral. Se eu cortar ele no meio, de forma sagital, corte sagital é nesse sentido, certo? Então, ó, corte sagital, coronar, lembra de coroa. É como se eu estivesse pondo um arquinho, uma coroa. É quando eu corto nesse sentido. E aqui transversal. Certo? Vocês já devem ter tido isso em alguma anatomia de sistema. Né? Eles são triblásticos. O que é isso? Quem é a isca? A gata de verde, com certeza. É. Ai, gente, eu já tô ficando apaixonada por essa menina. E não dá, vem na aula aqui no meu garganta. Deixa eu descansar um pouco. Exatamente. Tri significa 3. Certo? Então, são animais que apresentam 3 folhetos embrionários que também podem ser chamados de folhetos germinativos, que seria ectoderme, mesoderme e endoderme. E são esses 3 folhetos que vão dar origem ao organismo durante o processo de desenvolvimento embrionário. As dobras que acontecem entre esses folhetos que formam o organismo. Nós somos organismos o quê? Diblásticos ou triblásticos? Triblásticos. Nós temos os 3 folhetos. Nós fomos formados a partir dos 3 folhetos germinativos. Dele tem endoderme, mesoderme e ectoderme. Eu vou mostrar a figura. Relaxa. É que eu gosto de dar spoiler. Sempre vai rolar uns spoilers e se eu falar assim, o hashtag ficar
Fica a dica, anota, que com certeza vai cair na prova. Então, esse hashtag fica a dica é um tipo, presta atenção. Certo? Olha, um spoilerzinho aí para você ajudar nas notinhas. Certo? Então, a gente já viu que triblástico é um organismo que foi formado a partir de 3 folhetos germinativos. Certo? Durante o desenvolvimento embriológico. Ele é acelomado. Esse A na frente significa o quê? Não. Então, ele não tem celoma. Celoma é uma cavidade. E essa cavidade só é considerada uma cavidade verdadeira quando ela está disposta no meio da mesoderme, que é onde vão se alojar as vísceras. Eu vou mostrar um vídeo para vocês para diferenciar um acelomado de um pseudocelomado de um celomado, porque a gente vai ver indivíduos dos 3 tipos. Por exemplo, o nemátoda é pseudocelomado, diferente de Platyomids, mesmo sendo do mesmo filo. Então já aproveita o gancho e já dá uma agilizada para a aula que vem também. Certo? Então ele é acelomado e protostômico. Eu também coloquei um videozinho para mostrar que na hora da formação da blástula, lembra? Vocês estão tendo ainda agora, né? Então vocês ainda não viram aquela parte de cromatogônico, mórula, blástula, gástrula, neurula. Tá. Em embriologia? Vocês tiveram lei de Mendel e embriologia? Mas vocês têm genética? Bom, vou me preocupar com a minha, porque se eu for me preocupar com a todas, eu vou ficar louca, né? Então, eu vou querer vir aqui dar todas as aulas, né? Que aí eu vou achar que vai rápido, aí não é assim que funciona, né? Na verdade, a nova aqui sou eu, então quem tem que se adaptar sou eu. Não é o sistema que tem que se adaptar a mim, né? E, então, eles são protostômicos. O que é isso? Então, primeiro, né? Com relação ao celoma. Porque se eu deixo só o vídeo, vocês vão falar que eu sou preguiçosa, pus o vídeo que eu não quero explicar o que é. Né? Então, pelo menos, além da explicação mostrada pelo vídeo, tem aqui mostrando o que seria cada um. Então, existem animais que são acelomados, que não apresentam nenhuma cavidade. Estão vendo aqui essa planária? Que ela foi cortada ao meio? Corte transversal. Certo? Vocês estão vendo alguma cavidade aqui? Ou vocês estão vendo uma camadinha amarela, uma camada central meio cor-de-rosa e dentro uma bolinha azulada? Que são os meus folhetos germinativos, ó. Fora ectoderme, na metade mesoderme e do lado de dentro endoderme. Ecto é fora, lembram? E endo é dentro. Meso está no meio. Tudo bem? Aí chego aqui no pseudocelomado, por exemplo. Aqui eu tenho corte, se eu não me engano, de uma lombriga, de um ascaris. Vocês estão vendo que ele já apresenta uma cavidade? Mas essa cavidade ainda é considerada um pseudoceloma, porque ele está formado no lugar errado. Ele não está diferente daqui, ó, que é um corte de um anelídeo. O que vocês estão vendo de diferente na cavidade aqui do corte do anelídeo para a cavidade aqui no corte de um nemátoda? A divisão do quê? O fato de eu ter a cavidade dividida em duas, não. Olhem para a cor dos dois desenhos. A cavidade aqui, ela não está formada entre a mesoderme e a endoderme. Então, é uma cavidade falsa, porque a verdadeira tem que ser uma cavidade dentro só da mesoderme. Estão vendo que em volta está tudo vermelho?
aí eu tenho um celoma verdadeiro. Porque a mesoderme, que é o que vai formar, né, a região de cavidade peritoneal e tudo mais, e preenchida pelos órgãos viscerais. Então, aqui, na verdade, é um pseudocelomado, porque a cavidade está no lugar errado. A cavidade está entre a mesoderme e a endoderme. Não está entre o vermelho e o azul? E aqui, ó, está no meio do vermelho. Então, eu tenho um espaço preenchendo, formando um vão na mesoderme, sem que essa cavidade entre em contato com a ecto ou com a endoderme. Sim ou não? Porque essa cavidade aqui, ó, ela não está entrando em contato só com a cor vermelha? A cor vermelha é que folheto? Mesodérmico, certo? Então, essa cavidade que é a verdadeira, ela entra em contato com a ectoderme? Não. Ela entra em contato com a endoderme, que é o azulzinho? Não. Mas a cavidade falsa, ó, ela fica entre a meso e a endo. Então, eu também vou alojar aqui nesse espaço, né, nesse pseudoceloma, algumas estruturas que se parecem com órgãos, que vão formar ainda sistemas primitivos, porque os nematodas são vermes um pouco mais evoluídos que os platiomintes, que são acelomados, ó. Não tem nenhuma cavidade em platiomintes, certo? Então, esse espaço aqui, ele não é um espaço em vão, só porque é pseudo. Ele também vai ser utilizado, só que ele vai ser um organismo muito bem elaborado, um organismo mais evoluído, com formação de sistemas, né, de órgãos, que estarão alojados em uma cavidade própria para isso, que é chamada de celoma. Sim ou não? Difícil? Pessoal, uma outra classificação para os organismos vivos é quanto ao celoma. Tem animal que não tem aquela cavidade interna que se forma ali durante a neurulação, que a gente chama de celoma. Celoma é uma cavidade onde se aloja órgão. Animal que não tem celoma a gente chama de acelomado. Ele não tem cavidade corporal. Importante, viu, pessoal? Essa classificação quanto ao celoma só é válida para quem é triblástico. Então, por exemplo, os plateumintos. Os plateumintos que a gente vai estudar hoje, eles são acelomados. Se eu cortar uma planária, que é um representante de plateuminto aqui no meio, a gente consegue ver a ectoderme, a gente consegue ver a mesoderme aqui em azul e a endoderme em vermelha. Essa cavidade aqui é o intestino do animal. Cadê o celoma? Cadê a cavidade onde se aloja órgãos? Esse animal não tem. Portanto, esse animal é um acelomado. Onde que ficam os órgãos de uma planária? No meio da mesoderme. Eles ficam imersos na mesoderme da planária. Pessoal, tem animal que é pseudocelomado. Pseudo é falso. Eles apresentam um falso celoma. É uma cavidade? Sim. Os órgãos se alojam ali? Também. Mas é um falso celoma, não é um celoma verdadeiro. Vamos ver. Pseudocelomado, pessoal, são os nemateumintos. A cavidade fica entre a mesoderme e a endoderme nesse grupo de animal. Então, se eu cortar uma lombriga no meio, que nem eu fiz aqui, ó, eu consigo ver a organização corporal dela. A lombriga, ela tem uma ectoderme externa, está representada em verde. Ela tem uma mesoderme aqui intermediária em azul. Tá vendo esse espaço em branco aqui, ó? É uma cavidade entre a mesoderme e a endoderme que está aqui em vermelho. Essa cavidade a gente chama de pseudoceloma. Ele fica entre a mesoderme e a endoderme. E ali no meio, obviamente, o intestino da lombriga. Esse animal, ele tem uma cavidade, os órgãos se alojam ali, mas essa cavidade a gente chama de pseudoceloma. Por que esse é um falso celoma e não é um celoma verdadeiro? Então vamos olhar para um animal que é celomado, que tem um celoma verdadeiro. Animais celomados, pessoal, eles têm uma cavidade que fica no meio da mesoderme e não entre a mesoderme e a endoderme como no slide anterior. Quando a cavidade fica no meio da mesoderme,
aí o animal é celomado. É o caso dos anelídeos, até os cordados, todos os animais são celomados. Então, pessoal, olha aqui, ó, vou cortar um anelídeo no meio, uma minhoca. O anelídeo, ele tem ectoderme. Ele tem uma mesoderme intermediária aqui em azul. Agora, saca a cavidade. A cavidade aqui, ela está no meio da mesoderme. Quando o animal tem cavidade no meio da mesoderme, aí o animal tem um celoma verdadeiro. Esse animal é celomado. E lá no interior do animal, lá no interior, há a endoderme que delimita o intestino do animal. Então, esse animal é um celomado. Nós somos celomados, tá certo? Nós apresentamos um celoma no meio da mesoderme. Então, ó, para resumir essa classificação quanto ao celoma, um último slide aqui, ó. Plateuminto é acelomado. Não tem cavidade. A ectoderme, a mesoderme, a endoderme estão presentes. O intestino está ali no meio, mas esse animal não apresenta cavidade no meio do animal para alojar órgãos. Os órgãos ficam no meio da mesoderme. Sem cavidade corporal, acelomado. Tem animal, como o nemateuminto, que é pseudocelomado. Eles têm um falso celoma, uma falsa cavidade. Tem ectoderme, tem mesoderme, tem endoderme, mas tem uma falsa cavidade entre a mesoderme e a endoderme, que a gente chama de pseudoceloma. Aqui estão os animais pseudocelomados, são os nemateumintos, que têm cavidade entre a meso e a endoderme. Os demais animais são celomados, como os anelídeos e outros grupos de animais. Esses, eles têm uma cavidade no meio da mesoderme. A ectoderme está presente, a mesoderme está presente, a endoderme também. Perceba como a cavidade está no meio da mesoderme aqui. Esse animal é celomado, tá bom? Cavidade dentro da mesoderme. Animais celomados, eles são mais evoluídos, porque eles vão formar a cavidade verdadeira que aloja órgãos mais complexos. Tá? O que não é o caso, por exemplo, de um organismo pseudocelomado, que por mais que ele seja mais evoluído que um acelomado, essa cavidade ainda não é uma cavidade totalmente verdadeira. Então, os órgãos que vão ficar aqui vão ser órgãos mais simples, com funcionamentos mais delimitados, mas não vai ser uma coisa tão sofisticada que nem a gente tem um sistema cardiovascular, um sistema digestório, né, tráfego gastrointestinal, sistema nervoso central e periférico, autônomo, somático, cheio dos paranauê. Eu não tenho nem espaço para isso. Essa cavidade não é um espaço que consegue organizar isso da mesma forma que a gente tem essa organização em indivíduos, em organismos considerados mais evoluídos, né? Quando a gente pensa em padrão de evolução mesmo, certo? Evoluído não é de ser mais inteligente ou ser melhor, é no padrão de evolução. Conforme o tempo for passando, os processos adaptativos vai fazendo com que os organismos fossem ficando cada vez mais evoluídos. É nesse sentido, certo? E aí vamos entender o que é aquela porcaria lá do protostômio e deuterostômio, que eu já contei. Esse cara aqui eu tive que cortar o vídeo, porque ele consegue falar mais palavrão que eu, gente, pra vocês terem noção. Eu tive que cortar a metade do vídeo, porque metade do vídeo era assim, de puta que pariu pra mais. Então eu coloquei só a parte que realmente explica pra não causar nenhuma sequela aí neurológica em vocês, trauma, ideação suicida ou algo do tipo. Fala galera, um prazer tê-los aqui para mais uma videoaula do Professor Júbilo. E a videoaula de hoje não é bem uma videoaula, é uma videodica sobre animais protostômios e animais deuterostômios. Essa é uma matériazinha lá da embriologia que confunde muito a cabeça dos alunos. Para você entender o que é um animal protostômio e um animal deuterostômio, é preciso que você primeiramente saiba sobre uma estrutura chamada de blastóporo. Quem? Blastóporo.
Solta uma imagem que eu quero te explicar direitinho o que essa estrutura faz e aonde ela é encontrada. Biribicatabamba. Ai, que figura horrível. Horrível nada, olha aqui que você vai entender. Na verdade, o que você está vendo aqui é o desenvolvimento de um embrião, de um animal qualquer. Bom, repare que durante o desenvolvimento embrionário, o embrião ele vai fazendo vários desdobramentos, até que ele vai chegar numa fase lá do seu período embrionário, chamado de gástrula. Essa gástrula aqui, ela possui uma entrada, e é essa entrada da gástrula, que nada mais é do que um embrião no início do seu desenvolvimento, essa entrada da gástrula é que eu chamo de blastóporo. Bom, aqui você está vendo uma gástrula e o blastóporo, aqui você está vendo uma gástrula e o blastóporo. Se esse blastóporo aqui der origem à boca do animal, eu irei classificá-lo como um animal protostômio. Agora, se esse blastóporo aqui der origem ao ânus do animal, eu irei classificar esse animal como um animal deuterostômio. Então ficou fácil. Quando o blastóporo dá origem à boca do animal, eu classifico ele como protostômio. Quando o blastóporo dá origem ao ânus do animal, eu classifico esse animal como deuterostômio. Eu parei aí, porque depois ele falou a mesma coisa, mas usando o termo tipo boca e... né? No caso dos platiomintes, né, que vocês até viram aqui no protossômio, eu posso ter alguns animais que têm as duas cavidades, mas o platiominte, ele tem o sistema digestório incompleto. Então, ele só vai ter uma entrada, que vai ser considerada a boca. Por isso que ele é um protostômio. Certo? Ele não vai ter o outro orifício, porque o sistema digestório dele é incompleto. Sim, sim. Todos os indivíduos, todos os organismos deuterostômios, ele vai ter tanto boca quanto ânus. O protostômio, ele até pode ter as duas cavidades. O que vai mudar é que o blastóporo vai dar origem ou à boca ou ao ânus, de acordo com a classificação. Mas no caso dos platiomintes, ele é protostômio, ele é um protostômio porque o blastóporo dá origem à boca e ele não tem ânus porque o sistema digestório é incompleto. Até aqui está muito difícil. Fala, meu anjo. Explico. Vamos voltar lá na figura. Fala, galera! Um prazer tê-los aqui para mais uma videoaula do Professor Júbilo. E a videoaula de hoje não é bem uma videoaula, é uma videodica sobre animais protostômios e animais deuterostômios. Essa é uma matériazinha lá da embriologia que confunde muito a cabeça dos alunos. Para você entender o que é um animal protostômio e um animal deuterostômio, é preciso que você primeiramente saiba sobre uma estrutura chamada de blastóporo. Quem? Blastóporo. Solta uma imagem que eu quero te explicar direitinho o que essa estrutura faz e aonde ela é encontrada. Biribicatabamba. Ai, que figura horrível. Horrível nada, olha aqui que você vai entender. Na verdade, o que você está vendo aqui é o desenvolvimento de um embrião, de um animal qualquer. Bom, repare que durante o desenvolvimento embrionário, o embrião ele vai fazendo vários desdobramentos, até que ele vai chegar numa fase lá do seu período embrionário, chamado de gástrula. Essa gástrula aqui, ela possui uma entrada, e é essa entrada da gástrula, que nada mais é do que um embrião no início do seu desenvolvimento. Consigo, ó. O que acontece? Quando a gente forma um embrião, praticamente forma um zigoto. Eu vou ter espermatozoide do pai, com o óvulo da mãe, formei uma célula, 2 N's, diploide, até aí tudo bem? Diploide, tudo bem. E aí essa célula tem capacidade mitótica, e a partir de mitose, essa uma vira 2, essas 2 viram 4, 4 viram 8, e aí a gente vai ter a formação de um aglomerado celular, certo? É inclusive o que a gente vê aqui.
Então, a gente teria aqui uma estrutura que a gente chamaria de módulo. Depois que você chega uma determinada quantidade de células, como, por exemplo, no estágio de gástrula, vocês vão ter isso na êmbrio. Quem que me perguntou? Você. Né? Quando você chega em algum determinado estágio das sucessivas divisões, aumentando o número de células para formar um embrião, essa grande quantidade de células agora aqui se aglomeraram, começam a se dobrar entre si, formando pequenas cavidades, até para que a gente tenha o formato dos diferentes organismos. Na fase de gástrula, a gente vai ter já algumas dobras, formando, nesse caso aqui, está mostrando ó, que esse animal seria celomado. Certo? E aí a gente vai ter a formação de um poro, e esse poro é chamado de blastoporo, ou blastóporo. Os dois termos estão corretos. Tudo bem? Se na fase da gástrula, esse blastóporo aqui, ó, evoluir, ele der origem à cavidade anal, esse indivíduo vai ser um deuterostomo. Então, o blastóporo formou o... Certo? Agora, quando eu tenho esse blastóporo, estão vendo que até a organização desse indivíduo aqui é diferente com relação aos folhetos embrionários? Esse aqui já não vai ser um indivíduo celomado. Certo? Quando o blastóporo vai dar origem à cavidade oral, que aqui está em inglês, isso significa boca, esse organismo é chamado de protostome. Certo? No caso dos platiomintes, não é que ele é protostome porque ele só tem um buraco. Ele só tem um buraco porque o sistema digestório dele é incompleto. E esse único buraco que ele tem é um buraco de entrada. Então, a gente considera ele como sendo boca. Então, como o único buraco que ele tem para a entrada é a boca, ele é protostome. Agora foi? Tudo bem? Até aqui dúvidas? Preciso continuar com o vídeo de novo? Não, posso passar para o próximo, né? E vocês vão ver que eu sou a louca dos videozinhos, tá? Até mesmo os que eu não ponho em aula, eu vou ficar mandando, se montar o nosso grupo, então, tudo que eu achar de vídeo que facilite aí o aprendizado de vocês, eu vou mandar. Vocês vão ter que ter espaço aí no celular, trocar o celular aí para um de 128, pelo menos, senão não vai rolar. Certo? Vou só explicar esse slide, aí a gente faz um intervalo. Tá bom? Quando a gente fala em platiomintes, ainda levando em consideração características morfológicas e celulares, eles são os primeiros animais que começam a apresentar um sistema nervoso formado a partir de gânglios. Quem saberia me dizer o que é um gânglio? Eu sou neurocientista, gente, já tá aí, se vocês errarem, eu vou ficar triste. Alguém que sabe o que é um neurônio? Célula nervosa. Esse neurônio, ele tem algumas estruturas, não tem prolongamentos? Então, ele tem o corpo celular onde fica o núcleo. Aí partem alguns prolongamentos menores, mais ramificados e mais curtos, que são os dendritos. E vai partir um único prolongamento mais extenso, mais calibroso, que só se ramifica na porção terminal, que seria o axônio. Gânglio é um agrupado de corpos celulares de um neurônio, ou de vários neurônios, na verdade. Então, eu vou pegar esses corpos celulares dos neurônios e eu agrupo ele numa região, que no caso da planária, por exemplo, fica próximo à região aqui, ó, rostral. Então, rostral é o quê? A parte de cima ou de baixo? De cima, certo? E aí eu vou ter prolongamentos e alguns outros pequenos gânglios, mas os principais ficam concentrados aqui na região rostral. Eu vou ter alguns prolongamentos que vão
acaba preenchendo a porção mediana do corpo desse animal. Então, vai ficar ali, ó, no meio do corpo. Certo? Então, dentre os organismos, se for pensar em caráter evolutivo, esse é o primeiro que começa a apresentar uma organização do sistema nervoso mais próxima da nossa, ou de animais um pouquinho mais evoluídos. Né? E vocês vão ver que nos nemátodas é um pouco mais evoluído ainda. E aí se chega em um anerídeo, vai para artrópode, depois vai para mamífero, vocês vão ver que cada vez mais vai se aproximando do que a gente tem. Porque o nosso sistema nervoso é extremamente organizado. É que nem uma caixinha de luz, né? Tem a caixinha de luz lá de casa, com a portinha, os botões, seria meu encéfalo. E dessa caixinha de luz saem os fios, que seria o meu sistema nervoso periférico. E aí a caixinha de luz comanda a luz de todos os outros cômodos. Nosso corpo é mais ou menos assim, né? Mas organismos mais simples ainda não apresentam esse tipo de organização. Tudo bem? Além disso, então, detalhe, né? Como essas células, que são sensoriais, formando gânglios, elas acabam se agrupando mais ali na região anterior, ou seja, na parte do ventre não, rostral, a gente já fala de um processo de cefalização. Já começo a pensar na possibilidade de um encéfalo muito primitivo. Sim ou não? Tudo bem? Além disso, o sistema excretor é constituído por uma estrutura chamada de protonefrídeos. Olha os nomezinhos chatos, né? Que aí esses, não é só entender, né? Porque entender a gente entende como funciona. O difícil é lembrar o nome. Eu sei como que acontece, mas eu não lembro o nome da estrutura. Eu já passei por isso, gente. Eu já fui aluna também. Há 55 anos atrás. Aí que eu sou prima da Gretchen, foram muitas plásticas, né? Por isso que eu tenho esse rostinho de menina. Esse protonefrídeo é um órgão excretor, é a estrutura responsável pela excreção e é um sistema tubular. Percebam que eu tenho aqui um túbulo e esse túbulo está ligado a células que são chamadas de células flama. Essas células flama, elas se organizam abrindo poros e a abertura desses poros para o exterior é que vai promover a excreção dos resíduos do organismo. Então, a excreção é feita a partir dos protonefrídeos por conta dessa organização tubular, onde a gente tem as células flamas que abrem poros por onde os resíduos extravasam. Tão difícil assim? Tentei falar assim com uma linguagem menos técnica possível, gente. Eu tenho um tubinho com algumas células ali na ponta. E essas células têm um buraquinho, como se fosse um chuveirinho. E aí, pelo chuveirinho não vai sair água. Pensem que a água que está saindo desse chuveirinho são os resíduos que foram gerados dentro do corpo desse plateolinte, dessa planária. Facilitou um pouquinho? Tudo bem? Então, vamos tomar um café? Eu estou doida para fumar, dar uma vaporadinha. Vou pausar o vídeo, que até agora está dando tudo certo. Nossa aula está gravando. E aí vocês vão ter que me aguentar até em casa. Pronto, agora está gravando de novo. A gente não pode mais falar bobeira. Aquele assunto morreu, tá, gata? Que agora está gravando. Prestem bastante atenção, parece que não é nada, é que vai começar um vídeo, tá? Esse vídeo é bem interessante. E aí galera, tudo bem? Na aula anterior vimos os selenterados, nesta aula veremos os plateumintos, o terceiro filo, aí na sua tela. Vamos lá? A cada
A característica presente no nome plateuminto. Euminto significa verme e a palavra plate, achatado. Então, plateumintos são vermes achatados. Exemplos. Que animal é este? Isso, a planária. Este aí, a tênio solitária. E este, o esquistossomo. Temos aí uma outra visão do esquistossomo. Veremos tênio e esquistossomo melhor na aula de verminoses. Vamos às características. Observe a planária aí na sua tela. E se pegarmos o embrião da planária e fizermos um corte transversal, veremos a estrutura interna deste embrião, mais ampliado aqui. Temos aqui o sistema digestório, revestindo externamente o animal a ectoderme, no meio mesoderme e por dentro a endoderme. Então esses animais, quando embriões, têm 3 tecidos embrionários. Então eles são chamados de triblásticos. Muito diferente do filo anterior, que era diblástico. Neste filo surgiu qual tecido? Isso, a mesoderme. Então aí está a primeira novidade evolutiva deste filo. E a simetria, que no filo anterior, nos selenterados, era radial, neste filo passa a ser bilateral. Lembra da aula de introdução à zoologia? Se não lembrar, volte nela. A simetria bilateral leva ao processo de cefalização, concentrando os órgãos sensoriais e os neurônios. Então, os animais com simetria bilateral são mais complexos do que os animais com simetria radial. Observe. O sistema nervoso desses animais, ele está concentrado na região chamada de cabeça, que só surgiu com a simetria bilateral. Então esses animais têm agrupamento de neurônios, formando gânglios, e tem também cordões longitudinais. Então, sistema nervoso com agrupamento de neurônios em gânglios nervosos é chamado de sistema nervoso ganglionar, que é mais complexo do que sistema nervoso difuso dos selenterados. E o sistema digestório? Olhando a face ventral da planária, temos aqui a faringe com a boca, e internamente também é altamente ramificado, assim como o sistema digestório dos selenterados. Então também é uma cavidade gastrovascular, porque além da digestão facilita a distribuição dos nutrientes. Como só tem boca e não tem ânus, ainda é um sistema digestório incompleto. A mesoderme apareceu neste filo e dá origem a um sistema ausente no filo anterior, o sistema excretor. Observando a planária novamente, veremos um sistema de canais que percorre a planária, conectados a células especiais que filtram os líquidos internos, chamados de células flama. Observando a ampliação, vemos 4 células flama aí, e na lateral do animal temos os poros excretores. Observe, na célula flama existem regiões em que a membrana plasmática é mais fina, e essas regiões é que filtram os líquidos do animal. Observe de novo agora nesta célula que está em corte. Os líquidos são filtrados e ficam na cavidade formada pela célula flama ou solenócito. Os flagelos aí presentes, se movimentando, empurram os excretas através dos poros excretores. Então neste filo surgiu o sistema excretor também. E por último, a classificação junto com a Aí eu parei que foi até aí onde a gente chegou. Então é um resumão do que a gente tinha visto até então. Ficou um pouquinho mais claro? Ó. Então vamos lá, mais características importantes, porque a gente ainda está na parte morfofuncional e celular, né? Então, as trocas gasosas realizadas por esse filo se dá por difusão. Difusão é passagem sem gasto de energia. Lembram disso? Transporte por membranas? Tem transporte ativo, passivo. A difusão é um transporte passivo que não gasta energia. Então eu vou ter essa troca gasosa acontecendo por difusão através da superfície corporal. Então existe aí uma respiração cutânea. Ela respira pelo tecido de revestimento. Certo? Tranquilo. O tubo digestivo, como a gente já viu e já foi comentado, ele é incompleto, com uma única abertura, que é a boca. Então, se o plastóporo deu origem à boca, esse filo, os plateumintes, eles são o que mesmo? Protostômios.
Certo? Tá vendo? Vocês já estão começando a pegar os nomes. Devagarzinho a gente consegue. Ok? Reprodução pode ser tanto de forma assexuada, por fissão binária, que é o que nossa amiga contou pra gente já o que é. Eu tenho um indivíduo que pode se transformar em 2 ou mais. E também pode ser uma reprodução sexual. A maior parte dos animais do filo Platyomyinte, eles são monóicos. Estão vendo aqui, hermafroditas? Mas a gente tem algumas espécies que são dioicas, que é quando eu tenho macho e fêmea. É o caso do Schistosoma mansoni, por exemplo. Certo? Como principalmente a planária tem um alto poder de regeneração, ela se reproduz mais por fissão binária. Porque é como se eu pegasse a planária, cortasse ela no meio, e aí crescesse a parte que faltou de um lado e crescesse a parte que faltou do outro, dando origem a 2 novos indivíduos. É mais simples do que a reprodução sexuada. E esse filo, que é o Platyomyintes, ele é dividido em 3 classes. Lembram? Lá da organização? Reino, filo, até chegar na espécie. Então, vou ter 3 classes dentro desse filo, que é a classe dos turbelários, que é onde tem a planária, que são organismos de vida livre. São parasitas? Não. Nós temos os trematódios ou tremátodas, que são parasitas. E nós temos os cestódios ou cestodas, que também são parasitas. E aí a gente vai ver um pouquinho a característica de cada um, de forma bem superficial ainda, a diferença de tremátoda para cêstoda, porque a gente está na parasitologia, então não faz sentido a gente ficar focando em planária. A gente vai usar só para entender mais a reprodução agora, depois é bichinho que causa doença. Certo? De forma geral, a locomoção, principalmente dos organismos de vida livre, se dá porque na região ventral, que é a que vai estar em contato com o solo, com alguma superfície, esse organismo apresenta algumas glândulas mucosas. O que uma glândula mucosa produz e secreta? Muco. Muco é uma substância mais viscosa. A gente está meio gripado assim, tá aquela, né? Coriza, catarro escorrendo. É muco. É viscoso. Certo? Então, nessa região ventral, além de glândulas mucosas que vão secretar esse muco para ajudar a lubrificar e escorregar, a gente tem ali uma concentração de cílios, e esses cílios, com o auxílio do muco, que vai fazer com que ele consiga escorregar melhor, então o batimento ciliar, junto a essa substância produzida que lubrifica, auxilia na locomoção desses organismos de vida livre. Os que são endoparasitas, eles se movimentam de acordo com o nosso organismo. Então, eles se fixam em algum sistema e vão morar lá. É aquele cara que não gosta de sair de casa. Sabe? Aquele cara que fica em casa o dia inteiro, não sai nem pra, sei lá, ir na padaria, pede tudo no iFood. É esse cara. E se ele se movimentar dentro do organismo, o movimento vai ser proveniente de algum movimento corpóreo. Alguma contração muscular, por exemplo, um movimento peristáltico. O movimento do sangue, o fluxo sanguíneo dentro dos vasos, arrastando também ali alguns exemplares, alguns vermes que podem estar alocados na circulação sistêmica. E aí eles não vão ter, de forma geral, estrutura de locomoção, porque eles utilizam o movimento, a cinesia do nosso corpo para, eles vão pro bonde, né? Vai onde vai todo mundo. Então, contrair o músculo e movimentou aquele órgão onde ele está, eu vou lançar ele para frente, ou eu vou lançar ele para trás. Diferente de um indivíduo de vida livre, que aí ele não tem quem ajuda e aí ele tem que se virar. Certo? Então vamos lá, de novo,
lembrando, tubo digestório incompleto, só tem uma abertura, a boca. A excreta sai por onde? Pelos protonefrídeos, que são formados por um sistema tubular junto às células flama. E essas células flama se agrupam e delas sai um tubo formando um poro. Sim ou não? Tudo bem? O intestino dos plationídeos, ele é muito ramificado. Porque como eu não tenho ainda um sistema circulatório, essa ramificação intestinal é que vai fazer com que os nutrientes consigam ser distribuídos para as diferentes células que compõem o corpo. Eu não posso ainda falar de tecidos, de órgãos, de sistemas, porque ainda é um organismo muito simples. Então é uma forma, ramificar muito o intestino, é uma forma de facilitar a chegada de nutrientes e o próprio oxigênio que está vindo da pele para as diferentes células que vão formar esse organismo. Ele é uni ou pluricelular? Pluri. Só pensando no protonefrídeo que tem várias células flamas, já dá para ver que ele é pluri. Certo? A digestão acontece como nos quinidários. Quem sabe quem são os quinidários? A água-viva, por exemplo, é um exemplo de... A água-viva é um exemplo de quinidário. Tá? É um organismo ainda mais simples que o platiominte. Ele tem simetria radial. É arredondadinho. Certo? A digestão, ela pode acontecer tanto extracelular quanto intracelular. Então, se inicia fora do corpo, com o lançamento de algumas enzimas digestivas para já ir degradando os compostos que estão ali no ambiente, e aí ele vai absorvendo já esse primeiro preparado digestivo e termina o processo de digestão de forma intracorpórea ou intracelular. Tudo bem? Algumas classes apresentam esse processo de digestão só extracorpóreo. Mas a maioria começa a digestão fora do corpo. É como se eu regurgitasse o suco gástrico na comida. E aí eu começo a digerir no prato e depois eu como. E termino de digerir lá dentro. Mais ou menos isso. Então eu lanço algumas enzimas que já começam a digerir os compostos orgânicos que estão no ambiente. Eu já vou absorvendo ainda essas macromoléculas, não são micromoléculas, micropartículas ainda. Eu termino esse processo de digestão química dentro do corpo, e aí os nutrientes, que agora são micromoléculas, são distribuídas para as diversas células. Agora foi? Não. Porque o boi, na verdade, o que acontece dentro é que o estômago dele é dividido em diferentes porções. Então ele mastiga, vai para uma parte do estômago, volta para a boca, mastiga de novo, vai para outra parte, mas está acontecendo tudo dentro do organismo. E aí eu tenho parte da gestão mecânica associada à gestão química nos bovinos. Aqui não. Parte da gestão está acontecendo fora do corpo. O boi não vai colocar na boca o mato já mastigado. Seria mais ou menos isso. Certo? E os resíduos, então, são eliminados também ou pela mesma cavidade por onde o alimento entra, que geralmente fica na região ventral, ou pelos protonefrídeos. Principalmente pelos protonefrídeos. E como eu disse, eu não tenho um sistema circulatório, por isso que eu preciso de um intestino muito ramificado. E aí entra lá na reprodução. Então, a mais simples, por exemplo, planária, ela pode realizar, ela é monóica, hermafrodita, ela pode se reproduzir de forma assexuada. Uma planária dá origem a duas planárias. Na verdade, geralmente o que acontece é isso aqui, ó. Ela é dividida em 3 porções.
a porção da cabeça, uma porção intermediária e a porção da cauda. E como ela tem uma alta capacidade de regeneração, a parte que ficou vai promover, vai sofrer sucessivas mitoses, criando o restante do corpo, dando origem a 3 novas planárias. Ela se divide. Então, ela se divide em 3 partes, e aí do rabinho cresce o corpo e a cabeça. Do corpinho cresce a cabeça e a cauda. E da cabeça cresce o corpo e a cauda. Foi? Tranquilo, né? Essa é a parte mais fácil da reprodução em planárias. Agora, quando é sexuada, os 2 indivíduos apresentam os 2 sexos. Então, ele vai ter tanto o sistema reprodutor feminino, sistema não, mas estruturas. Não posso falar de sistema ainda, tá? Estruturas reprodutoras femininas e estruturas reprodutoras masculinas. E aí, essas 2 planárias, elas se unem, elas se encontram aqui na região caudal, onde elas vão unir um poro sexual. E aí, essa planária aqui vai liberar espermatozoide para essa, e essa daqui vai liberar espermatozoide para essa. E aí, essa daqui fecunda os óvulos dessa, e essa daqui fecunda os óvulos dessa. Sim ou não? E aí, a partir daí, vai ocorrer a formação de alguns casulos, que são envolvidos por uma cápsula, e quando essa cápsula se rompe, as novas planáriazinhas jovens saem desse casulo. E não é difícil, ó. Suada. E essa é uma reprodução muito importante porque confere variabilidade genética. Bom, já representei aqui uma planária. As planárias são animais hermafroditas. Isso significa que elas apresentam sistema reprodutor feminino e masculino juntos. Falando um pouco sobre a anatomia do sistema reprodutor, as planárias apresentam um par de ovários. Esses ovários irão produzir os gametas e estão ligados em 2 tubos, que são os ovidutos. Nesses ovidutos desembocam também glândulas vitelínicas. Essas glândulas são muito importantes porque elas produzem substâncias nutritivas que vão ser importantes para a nutrição do embrião. Então, os óvulos são produzidos aqui nos ovários e percorrem os ovidutos. Os ovidutos se comunicam com a vagina e terminam aqui no poro genital. Só que as planárias são hermafroditas. Então, neste mesmo indivíduo, nós encontramos também o sistema reprodutor masculino. O sistema masculino é composto por diversos testículos que também são ligados a tubos. Esses tubos são muito importantes para a passagem dos espermatozoides e vão terminar no pênis. E o pênis está situado próximo aqui do poro genital. Reparem então, pessoal, que o poro genital é comum para os 2 sistemas, o sistema reprodutor masculino e o feminino. E como acontece a reprodução? Bom, a reprodução acontece através da cópula, entre 2 planárias diferentes. 2 indivíduos que são sexualmente maduros ficam justapostos e há encontro do poro genital. Cada indivíduo, então, introduz o pênis no poro genital do parceiro. Ocorre aqui, então, troca de espermatozoides e os 2 animais recebem esses gametas. Após essa troca, os animais se separam e em cada planária os espermatozoides encontram os óvulos. Acontece então o processo de fecundação em cada uma delas, formando o zigoto. Esse zigoto reúne com substâncias nutritivas que foram produzidas pelas glândulas vitelínicas. E eles formam um conjunto. Esse conjunto é envolto por uma cápsula, formando então
um casulo. Esse casulo será expelido pelo poro genital e vai se fixar em um substrato. Normalmente, eles ficam fixos em substratos submersos, como, por exemplo, folhas de plantas aquáticas. Dentro do casulo, o embrião vai se desenvolver e vai acontecer a formação de pequenas planárias. Essas planárias vão se alimentando do material nutritivo que está aqui dentro do casulo. E depois de um tempo, elas serão liberadas para o meio ambiente. E aí, pessoal, o que eu quero destacar aqui é que esse processo de reprodução apresenta fecundação interna. A fecundação acontece dentro do animal e também apresenta desenvolvimento direto. Neste caso da planária, não há formação de larvas. Por isso que nós falamos que esse desenvolvimento é direto. Outras classes de plateumintos, que nós vamos ver nas próximas aulas, podem apresentar o desenvolvimento indireto. Mas isso vai ser falado mais para frente. Bom, pessoal, fechamos por aqui então com a reprodução das planárias. Aí chega. Então, ó, quando eu tenho um indivíduo que a partir da reprodução já vai dar origem a um outro indivíduo sem passar por fase larval, a gente fala que esse processo se deu por uma fecundação, nesse caso interna, direta. Se eu tiver no ciclo biológico de algum, seja nematoda ou plateuminte, vermes ou estruturas que vão se desenvolvendo até chegar na fase adulta, aí a gente chama isso de desenvolvimento indireto. O que foi o pequenininho? Oxe, mas não pedi pra sair daqui? Por que saiu daqui? Tá coisando sozinho. Ficou um pouquinho mais claro agora a reprodução sexuada das planárias? Que são indivíduos monoicos. Mas se eu pensar no esquistossoma, que são dioicos, vai ser assim também? Que eu tenho macho e fêmea? Porque aí eu tinha o pênis de uma sendo introduzido na vagina da outra e o pênis daquele da primeira vagina tem introduzido na vagina da segunda. Ali pelo poro ginecológico, onde eu tenho tanto o canal, que seria o canal vaginal, quanto o pênis. É como se fosse uma tomadinha pulgando. Pênis e vagina dos dois. Quando é dioico, macho e fêmea, um tem a parte reprodutora masculina, o outro tem a feminina. Então vai ser diferente. É que nem homem e mulher. Né? Tem aquele encaixinho básico. Certo? Suada. Ótimo. Então vamos começar agora com os parasitas. Eu prometo para vocês que está acabando, tá? E se não der tempo da gente ver absolutamente todos os slides, no link que eu vou mandar para o Form, só vai cair até o slide que a gente conseguir chegar. Se ficar faltando 2, 3 slides no final, eu não vou pedir no Forms, porque não faria sentido, porque eu ainda não teria explicado. Certo? Tremátoda é uma daquelas classes onde os plateumintes são parasitas. Então, são vermes achatados parasitas. De forma geral, tanto a classe tremátoda quanto a cêstoda, eles apresentam uma epiderme com uma cutícula protetora, porque como eles são endoparasitas, eles precisam sobreviver dentro dos compartimentos corpóreos, onde eu tenho pH diferente, onde eu tenho produção de enzimas de diferentes tipos, tenho produção de diferentes células do sistema imunológico. Então, ele vai ter que ter uma camada a mais, uma cutícula a mais de revestimento para se proteger. Concorda? Certo? Mesma coisa, sistema digestório incompleto, ainda é um plateuminte. E quase todos, são pouquíssimos, os tremátodas de vida livre. Mais de 90% deles são endoparasitas de vertebrados. Isso significa ele acomete a parte interna de organismos vertebrados. O que são vertebrados? Oi? São
os indivíduos que apresentam a coluna vertebral. Certo? E uma coisa importante é que a partir daqui, muitos desses parasitas, até para conseguir sobreviver dentro do organismo, eles começam a criar mecanismos de adaptação. Então, cada vez mais eles criam mecanismos evolutivos para conseguir vencer as barreiras corpóreas, para conseguir se manter ali dentro. Então, por exemplo, alguns deles apresentam algumas glândulas de penetração. Essas glândulas secretam algumas substâncias que causam lesão em alguns tecidos corpóreos para que ele consiga atravessar a barreira. Então, por exemplo, eu crio uma lesão ali no intestino para conseguir chegar num vaso sanguíneo. Então, uma glândula secreta uma substância que vai fazer com que o parasita consiga penetrar numa outra cavidade corpórea. Certo? Podem apresentar também órgãos de adesão, ventosa, dentes, ganchos, ok? A reprodução vai ser sexuada, então isso faz com que a gente tenha maior variabilidade genética. Aqui eu deixei um exemplo de um desses parasitas, que é a Alaria alata, que é um trematódio ou um tremátoda, que se instala no intestino delgado, principalmente de cães. Então, ela vai causar aí uma disfunção do trato gastrointestinal. Estão vendo que ela é um vermezinho achatado? Diferente, por exemplo, de uma lombriga. Ou mesmo diferente de uma tênia, que é mais alongadora. Né? A tênia é cêstoda. Cêstoda vai ter corpo mais alongado, segmentado. Tremátoda não. Ok? Aí, ó, eu coloquei como exemplo o Schistosoma mansoni, que é um parasita, né, da classe tremátoda. Então, ele vai causar uma verminose, que a gente conhece como esquistossomose. O nome científico do parasita é Schistosoma mansoni. Então, veja que eu escrevi em itálico. Primeira letra maiúscula do gênero, primeira letra minúscula da espécie. Tudo bem? Eu posso comprar isso em prova. Certo? Eles são dioicos. O que isso significa? Se monoico é hermafrodita, tem os dois sexos dentro do mesmo indivíduo, dioico é o que tem o macho e a fêmea. E a fêmea, de forma geral, ela se aloja num canal do macho. O macho geralmente é maior, tá? Que é chamado de ginecóforo. E aí isso dá a impressão que o verme é maior ainda, né? Mas na verdade aqui a gente tem o macho e a fêmea, ó, eles estão acoplados nessas duas imagens. Aqui também, ó. E a partir dessa união da fêmea se alojando nesse canal, no ginecóforo, ela vai então ali receber os espermatozoides do macho para fecundar os seus óvulos. Terminou a fecundação, ela abandona o macho para depositar os seus ovos nos vasos da parede intestinal do hospedeiro. E aí depois que esse organismo, que esse verme se desenvolve, que ele migra para vasos principalmente hepáticos, da região do fígado. Certo? Olha que interessante como isso acontece, que até foi o que alguém me perguntou do esquistossoma, que eu falei. Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje vou falar sobre a reprodução do Schistosoma mansoni. O Schistosoma mansoni é aquele plateuminto da classe Trematoda que causa a esquistossomose. Nessa aula, nós vamos focar na reprodução desses vermes. E nas aulas de parasitologia, vamos falar tudo sobre essa doença, que é também conhecida como barriga d'água e é muito comum no Brasil. Mas hoje eu quero mostrar a reprodução desses animais. Bom, já desenhei aqui um homem. E o homem é considerado hospedeiro definitivo do ciclo de vida dessa doença. E se o homem é o hospedeiro definitivo, isso indica que os esquistossomos estão na fase
adulta e se reproduzem de forma sexuada. E esses esquistossomos ficam localizados nas veias do fígado do homem. Então, aqui relembrando, nós temos o cistossoma macho, que apresenta um canal ginecóforo, e dentro deste canal está alojada a fêmea. Lembrando que esses animais possuem ventosas que facilitam a fixação deles na parede dos vasos do fígado. Mas como que acontece a reprodução? Bom, neste caso, o macho não apresenta órgão copulador. Ele libera os espermatozoides no canal ginecóforo. E esses espermatozoides vão atingir o poro genital da fêmea. Esses espermatozoides vão penetrar no corpo da fêmea e promover o processo de fecundação. Essa é a reprodução sexuada. E aqui, como existe fecundação, a troca de material genético. E isso é muito importante para o aumento da variabilidade genética. A partir da fecundação, será formado um zigoto e o embrião. E esse embrião fica envolvido por um ovo. E aí, pessoal, o ovo do esquistossoma apresenta um espinho. Esse espinho é muito importante porque ele perfura os vasos sanguíneos do fígado e do intestino. E isso faz com que esse ovo caia dentro da cavidade intestinal. O ovo agora está no intestino, vai percorrer aqui todo o sistema digestório e vai ser eliminado junto com as fezes. Então, junto com as fezes desse hospedeiro, o ovo será liberado. Esses ovos, então, que vêm junto com as fezes, podem cair em ambientes aquáticos, como, por exemplo, em córregos ou em lagoas. E quando o ovo cai neste ambiente, ocorre a eclosão, formando larvas. Essas larvas são chamadas de miracídios e são larvas ciliadas. E agora, pessoal, muita atenção! A continuidade deste ciclo depende de um hospedeiro intermediário. Esse hospedeiro intermediário é um caramujo, do gênero Bionfalaria, e está aqui representado. E se esse caramujo é um hospedeiro intermediário, isso indica que fases larvárias podem ser encontradas dentro deste animal. Além disso, acontece reprodução assexuada. Então, vamos ver como que isso acontece. Bom, os miracídios que estão na água penetram o caramujo. Dentro do caramujo, o miracídio sofre transformações e passa por um ciclo de reproduções assexuadas, formando várias cercárias. Então, aqui nesta fase, acontece reprodução assexuada. As cercárias são larvas que apresentam uma cauda e elas são liberadas no meio ambiente. Então, estão aqui as cercárias que começam a nadar ativamente. Essas cercárias podem, então, penetrar a pele de um hospedeiro definitivo. Muitas pessoas costumam nadar em águas que estão contaminadas pelas cercárias, e as cercárias podem penetrar através da pele dessas pessoas. E isso, pessoal, provoca uma coceira. Por isso que lagoas contaminadas por cercárias são conhecidas como lagoas de coceira. As cercárias caem na corrente sanguínea e vão percorrendo o organismo do hospedeiro até chegarem no fígado. Nas veias do fígado, principalmente, elas vão se fixar e se desenvolver em indivíduos adultos. Então, pessoal, para fechar, só quero destacar que neste ciclo existem duas formas de reprodução. A reprodução sexuada, que vai acontecer no hospedeiro definitivo, e a reprodução assexuada, que vai acontecer no hospedeiro intermediário. E, além disso, esse ciclo de desenvolvimento é do tipo indireto, porque existem larvas. Bom, pessoal, E é isso. Então, ó,
Diferente do que a gente viu anteriormente, lembra da planária? A planária não vai formar nada nenhum, não vai se desenvolver a partir de larvas para gerar uma planária adulta. Vai ser uma planária que já vai formar outra planária. Então, eu tenho um processo de desenvolvimento direto. Aqui eu tenho um processo direto ou indireto? Tem um processo de desenvolvimento indireto, porque envolvem fases larvais. Por que eu considero o homem o hospedeiro definitivo e não o caramujo? Isso, porque o verme na fase adulta e que está maduro sexualmente vai ser encontrado no homem. Por isso que ele é o definitivo. No caramujo, que é o hospedeiro intermediário, aqui eu vou ter fases larvais que não estão maduras sexualmente e nem na sua fase, no seu estágio adulto. Certo? Esse ciclo aqui é um ciclo monoxeno, é um ciclo do tipo... Ixi, me fugiu o termo, gente. Monoxeno ou heteroxeno? Heteroxeno, porque eu tenho mais de um intermediário. Tem o intermediário definitivo, que é o homem, e o intermediário hospedeiro definitivo, que é o homem, e o hospedeiro intermediário, que é o caramujo, que é tudo que a gente viu na aula passada, não foi? Tá vendo agora a gente conseguindo aplicar os conceitos da aula passada? E aí é o que eu falei, o que dificulta? Esses nomezinhos, porque para cada espécie, cada fase larval vai ter um nomezinho diferente. Então, nesse caso, é miracídio que vira cercária. A gente tem outros, né? Por exemplo, trofozoito, vão ser nomezinhos diferentes. Fala, meu anjo. Tem problema. Eu não te ouvi, desculpa. Fala um pouquinho mais alto. Não, são do mesmo gênero, mas espécies diferentes. Certo? Oi. Aí não desenvolve. Aí os miracídios não desenvolvem. Eles não vão virar cercário. Eu preciso ter o caramujo. O que pode acontecer é esse esquistossoma usar um outro hospedeiro que não seria o hospedeiro definitivo, que no caso é o homem, gerando também algum dano em um outro hospedeiro que não é o usual, que é o que a gente viu, lembra do albergue lá da aula passada? Então ele pode acometer, por exemplo, um outro mamífero. Se alojar no corpo de um outro mamífero. Mas ele tem, por preferência, o homem, que seria o hospedeiro definitivo. Mas pode acontecer ocasionalmente uma infecção acidental de uma outra espécie de um mamífero, que tenha contato lógico com o caramujo. Sem o contato com o caramujo, não tem como as cercárias penetrarem pela pele. Respondi a sua pergunta? Era isso mesmo? Que às vezes eu também entendo a pergunta, gente. Não são só vocês que às vezes entendem a explicação. Se os miracídios... Não, não pode. Não pode. Para que ele se desenvolva num indivíduo adulto, ele tem que passar por todas as fases larvais. Se não tem caramujo, chega uma hora lá na água que ele não tem alimento, não tem... Porque o hospedeiro intermediário também vai oferecer nutriente e aporte para que ele se desenvolva em cercária. Se eu não tenho isso, eles vão morrendo. Oi. Fala mais alto um pouquinho. Sim, a partir da unidade 2, vai ser cada aula uma parasitologia diferente.
Porque o dano hepático, por conta da presença do parasita, pode ter causado o processo de cirrose. Que a cirrose se dá por dano hepático, e esse dano hepático possivelmente se deu pela presença do parasita, que vai lesionando as células que formam o fígado. Certo? Oi. Fala aí. Tratar a doença? Sim, com antiparasitários. Só que geralmente quando as pessoas descobrem, ela já está num estágio mais avançado da doença. Aí é de difícil tratamento. Geralmente, quando a pessoa determina, detecta o problema, já está num estágio mais avançado e aí, muitas vezes os antiparasitários não fazem mais efeito. Tem, por exemplo, não precisa entrar na lagoa. É que a maior parte dos vermífugos, como por exemplo a ivermectina, né, que estão falando para tomar até para a Covid, são medicamentos extremamente hepatotóxicos. E aí você não morre de verminose, mas morre de falência hepática. Eu sei também porque eu sou farmacologista, né? Quem mais? Tem mais alguém que quer perguntar, não? O que é isso daqui? Diga, amor. Fala mais alto. Porque a digestão é extracorpórea. Então ele vai absorvendo nutrientes de outros locais. Então assim, é como se eu prefiro viajar para o Rio de Janeiro. Mas se não dá, eu viajo, sei lá, para Minas. Não vou morrer, vou conseguir sobreviver de certa forma. Obter nutrientes e tal. Não vou estar morando onde eu queria. Mas eu vou dando um jeitinho até conseguir voltar para o tecido que eu prefiro. Pode. Não ouvi você direito. Baixa sua máscara um pouquinho só para falar. Mas isso é temporariamente, até ele voltar para o fígado. Porque depende do tipo de sistema. Os peixes apresentam sistemas fisiológicos muito diferentes dos nossos. Esses miracídeos, que viram cercárias, podem acidentalmente infectar outros mamíferos. Mas peixe não é mamífero. Certo? Tem que ter um sistema mais próximo do nosso para que o parasita consiga tirar dali o seu sustento. Tudo bem? E aí, para a aula... e só mais um exemplo de um tremátoda para finalizar. E aí, na próxima aula, eu começo com o sexto, que aí é tênia, tá? Então, aqui a gente também tem um outro indivíduo da classe tremátoda, que é o Platinosomum fastoso. Ele também é muito encontrado tanto em gato quanto em cachorro. Ele causa uma doença chamada de platinosomíase. Essa doença é uma doença que acomete o sistema hepatobiliar. Os vermes, eles se alojam nos ductos biliares. E aí, isso, além de impedir a liberação da bile que está sendo produzida ali no fígado, aumenta a chance da formação de cálculos biliares, principalmente em felinos, mas pode acometer também cães, tá? E aí os animais vão apresentar anorexia, porque não vai conseguir digerir direito a parte dos alimentos, né? Ele tá deglutindo. Letargia é quando fica muito tempo paradinho, prostrado. Emagrecimento e um desenvolvimento anormal do pelo. O pelo vai ficar opaco, porque vai faltar nutriente, certo? E aí a gente tem casos mais graves,
por conta de ter aí um acometimento hepatobiliar, do animal apresentar a icterícia, que é ficar com a pele ou mucosa amarela, parte branca do globo ocular, enese, tudo bem? Gorfar? Enese, diarreia mucoide, ou seja, cocô mole com muito muco. Anemia, hepatomegalia, sim ou não? Aumento do fígado, certo? Ascite, que é quando a gente tem um aumento da cavidade abdominal por conta não só do aumento do fígado, mas por um acúmulo de líquido na região peritoneal. E isso pode evoluir para um quadro de morte. Então, tem que ser diagnosticado, né, mais rápido possível, para que os antiparasitários consigam fazer efeito. Mais para frente, quando a gente for falar assim, de cada bichinho dos tremátodas, aí a gente vai aprofundar no ciclo biológico, como que transmite tudo. Eu pus aqui só para vocês terem mais um exemplo de um parasita Platyomyinte da classe tremátoda. Então, no formes de vocês vai cair só até tremátoda, não vai cair cêspota. Combinado? Não podem ir, meus amores. Obrigada por vocês terem ficado até o fim, como sempre, né? Porque sempre tem aquela aula, quando pareceu muito chato, né? 15 minutos antes de acabar, a sala já vai ficar vazia.